que poderiam ter a longo prazo exposto à alta temperatura e a pouca mobilidade dentro do traje. Estou fazendo aqui umas anotações para depois eu dar uma procurada melhor. Uhum. Mas, pela sua apresentação aí, eu vi várias atividades aí que eu acho que daria para a gente trabalhar junto, sim, e tentar envolver aqui alguns alunos, que me interessa essa parte aí de desenvolvimento, principalmente desses dispositivos vestíveis que não só possam prevenir em relação à saúde, mas também na sustentabilidade do sistema, né? De alguém que está ali na caatinga para que ele possa ter até uma qualidade de vida melhor aí. Isso. Luiz Guilherme, Pedro, quiserem comentar alguma coisa aí? Eu me lembro que tinham falado a galera da engenharia, na última missão que eu participei, sobre tipo uma cabine para limpar os trajes, né, uma vez que voltasse da excursão externa. Isso, como é que funciona isso aí? Já tem isso aí estruturado dentro da própria ideia da estação? Pedro, é uma coisa interessante, sabe? A gente tem a cabine lá, que que em inglês chama do airlock, né? Que é uma área de transição entre o ambiente externo e o ambiente interno, né? Então a gente passa, na simulação no Habitat, a gente passa 5 minutos dentro dessa câmara simulando um pouco as condições externas, tipo como se fosse uma atmosfera externa, né? Pressão diferente do ambiente externo para um ambiente interno, né? No planeta Terra, em realidade, vai ser a mesma condição, né? Mas é mais assim a questão do protocolo da simulação. Mas em Marte e Lua vão ser a questão a pressão vai ser diferente dos dois ambientes, né? Então a gente tem a questão do airlock e tem a questão do vestiário também, né? Que é onde a gente prepara essa vestimenta para estar sendo utilizada na atividade extraveicular. Podia se pensar nessa questão de cada vez que voltasse né, que entrasse de volta para a estação, limpar elas, né, tirar a poeira espacial. Precisa porque até, por exemplo, no caso dos capacetes, né, se a gente não limpar, acaba que também vai ficando sujeira e vai mofar, vai também, se ficar poeira no visor do capacete, também vai arranhar também, né, porque ficou ali sedimentos lá, então acaba tendo contato, acaba estragando, né? Então isso é pertinente, né? Tá visualizando isso aí. A limpeza da poeira, tanto na Lua como aí na Caatinga, aquele sistema que a gente usa em alguns biotérios, que a pessoa, agora com o Covid, isso daí voltou, né? Que a pessoa ela entra numa mini cabine, ela levanta as mãos como se estivesse indo no aeroporto lá nos Estados Unidos, né? O jato de ar para fazer a limpeza. É legal isso. E outra coisa também é o seguinte, uma aplicação também, essa própria também, essas condições que a gente observa relacionadas ao Covid, a contaminações também, né? Então, como a vestimenta ela é fechada, né? Vou até anotar aqui, aplicações. Ela é totalmente fechada, ela é vedada, né? Inclusive, isso é uma das coisas também que a gente precisa ver, professor, é a questão do conceito, se ela seria vedada, né, ou se ela seria fechada, se ela é vedada ou se ela seria respirável, né? Eu acho que são dois conceitos diferentes, porque
com aquela ideia da carapaça lá, né? Se fosse uma espécie de uma carapaça, se você tivesse vários, poderia ter vários, se fosse uma vestimenta respirável, ela poderia ter talvez um tecido furadinho, né? Que aí poderia ter essa questão da troca de calor com o ambiente. E no nosso caso, que a gente está desenvolvendo uma vestimenta para a área, para usar aqui no sertão, a questão do conceito fechado e o conceito aberto, ele tem vantagens e desvantagens. Eu acho que era até uma discussão interessante até para preparar um pequeno paper, assim, um pequeno abstract sobre isso, né? Quais são as vantagens de cada um, assim, se de repente até também, Pedro, se você quiser pensar nisso aí, Pedro, quais seriam as vantagens e desvantagens dessas duas situações, a gente construir isso como se fosse um quadro, né? Aí, tipo assim, na primeira coluna aqui você tem vantagem e desvantagem, e em cima você tem a vestimenta respirável e a vestimenta fechada. Porque, né, assim, existe vantagem e desvantagem aí nas duas situações, né? Aí a gente tem que... Interessante, pode ser. Eu teria que decidir, assim, isso, porque isso vai orientar também, quando for procurar uma costureira, né, uma pessoa que for dar apoio na área de confecção, isso vai ter que ser repassado para a pessoa, né? Vai ter que ser bem cuidadoso né, as indicações pro traje. E quanto tempo ele fica com o traje aí no sertão? Geralmente 1 hora, né? Existe um local que a gente já fez atividades extraveiculares, que é no Pico do Cabugi, tá? Então, o que é que acontece no Pico do Cabugi? Ele já é um local de alta temperatura, porque ele, na área que tem, é uma caminhada extensa. Essa caminhada extensa, eu tirei algumas fotos, eu estava com o Apple Watch, né? E eu tirei algumas fotos do Apple Watch, então teve uma frequência maior do que 150, maior do que 160 BPM. Então, isso vai acelerar muito a questão da sudorese, né? Então, porque é um exercício significativo, porque, quer dizer, é uma montanha que você está subindo, né? Um vulcão. Então, é uma atividade física intensa que na vestimenta atual que a gente utiliza já existe um desafio. Aí imagine essa vestimenta nova que ela, de repente, se ela trouxer um risco maior também, né, professor? Porque, naturalmente, o Cabugi é o melhor local para a gente estar fazendo essas atividades extraveiculares, porque tem um solo análogo, né, que a gente está, inclusive, fazendo análise laboratorial do solo. Então, por exemplo, uma das atividades extraveiculares comuns é a atividade de coleta de amostras, né? Então, ele vai estar se abaixando para coletar amostras. Muitas vezes vão ser amostras de solo, muitas vezes, se for alguém da área de biologia, ele vai estar coletando, vai estar se abaixando para fazer a coleta de uma planta, né? Para depois estar fazendo alguma análise com essa planta aí. Então, vai ter muita atividade de caminhada e de coleta, de estar se agachando para fazer essa coleta. Então, isso tem alguns impactos aí relacionados à questão isso tem a ver com a questão da usabilidade, né? Que seria a questão essa questão de coleta, agachamento. Né? E aí, assim, se a gente construir uma vestimenta que vai ficar mais quente, né, do que a vestimenta que a gente tem atualmente, aí isso é bonito, ela pode ficar bonito para tirar foto, né? Assim, para tirar foto, mas assim, para usar realmente nas condições que a gente tem, né, assim, ela não vai ser muito... A gente não vai estar conseguindo usar ela no Cabugi, por exemplo, onde seria um local muito bacana para estar tirando foto e realmente usar uma vestimenta desse tipo, né? Aí, nesse caso, o que tem em alguns
lugares, essa vestimenta com o próprio tecido, ele auxilia no movimento, justamente para quem faz mais trabalhos braçais. Tem coisa aí bastante leve, que dá para pensar aí o quanto de auxílio que isso vai dar para essa movimentação. Ela facilita o movimento. Porque o que é que acontece? A gente tem que, depois que estiver apresentando esse produto para o público, né, a gente tem que dizer assim, tem que dizer, olha, a gente chegou a esse modelo porque a gente considerou esses requisitos, né? A gente, assim, ela tem que ser, eu já anotei alguns pontos aqui, a questão ela tem que ser leve, ela tem que permitir uma sensação de segurança, né? Ela tem que permitir a questão do agachamento, a questão de coleta de amostras, Uhum. ela tem que ser talvez aí proporcionar conforto térmico, né? Mas nesse caso aí, uma coisa que não ficou muito claro para mim é se ela precisa ser fechada, já tentando simular as vestes aí de quem vai para fora, ou se nesse caso não, é específico para o sertão, para a gente pensar na veste. A ideia já é simular mesmo uma veste fechada, totalmente fechada, ou para o caso aí de fazer uma missão no Pico do Cabugi, é específico para lá. Eu tenho um outro arquivo aqui, que uma das coisas também que a gente viu, que a gente numa outra pesquisa que a gente fez, por exemplo, no sertão, assim, uma vestimenta que ela é utilizada, digamos assim, na atividade extraveicular, é a roupa do vaqueiro, tá? O vaqueiro, ele é uma outra apresentaçãozinha bem rápida aqui também, que eu posso compartilhar aqui. Uhum. Deixa eu compartilhar essa outra apresentação. Tá. Um momentinho. Então, aqui é uma outra apresentação, né? Certo. No caso, no espaço, teria que proporcionar proteção contra radiação, provimento de oxigênio, segurança. Que são algumas imagens lá da vestimenta para o espaço, né? Que eles têm várias camadas, até para proteção contra micrometeoritos, né? E aí os componentes que eles têm, tem até a questão da história da fralda, né? O drink bag, tá? Que aí o cara é como se fosse a fralda dele, né? Se ele precisar usar lá. E vários componentes, mas aqui são outras soluções, tá, professor? Aqui são soluções, de repente, tem até o site aqui que a gente pode consultar, aqui de repente, sensores para mudar a percepção de calor e frio, né? Alguns sensores que poderiam ser colocados para induzir outras percepções. Isso pode ter uma relação muito grande com o que vocês estão pesquisando também, né? E aqui é o seguinte, aqui é o gibão de couro do vaqueiro, né, do Nordeste, né? E com esse gibão de couro aqui, ele conseguia se proteger a ideia do couro é porque eles corriam atrás do gado, né, naquela paisagem lá, cheia de espinhos, então para se proteger dos espinhos. E também essa característica aqui, ela acaba que ela tem a característica respirável também, essas vestimentas, né? Então é o gibão, tá? Então isso foi uma das coisas também que aqui é a vestimenta lá dos Estados Unidos, né? Assim, o que eles
os capacetes e, no caso, as mochilas lá da MDRS, né? Aqui são outros sistemas também utilizados, inclusive, por pilotos de veículos, né? De carros aí de alta velocidade, ó. Ele tem uma espécie de uma mangueirinha que circula na vestimenta aí, ele tem um sistema como se fosse um radiador, tá? Aqui também, ó, são produtos utilizados para esse pessoal corredores, né? E aqui é uma ideia de como é que se funciona esse sistema de arrefecimento, né? E aqui, tecnologia militar, usada numa roupa militar. E é o macacão de apicultura, um outro modelo aí, diferente aí. E aqui é uma vestimenta nova que está sendo pensada aí. Aqui uma vestimenta para evitar a questão dos raios cósmicos, né? Que foi uma agência de Israel que desenvolveu essa vestimenta aqui. E aí mais um pouco aí para mais algumas ideias, né? Certo. Eu acho nosso caso, eu acho que se tivesse a vestimenta, aquela vestimenta, a camisa que você pudesse vestir, tivesse essas mangueirinhas aí com a água circulando, era uma coisa, né? Uhum. A gente usa aqui no centro cirúrgico para o rato ou para o macaco, muito parecido, para manter a temperatura do rato. É como se fosse um colchonete com umas mangueirinhas. É interessante. Aí, nesse caso aí, teria possibilidade talvez de ser duas vestimentas. Uma vestimenta de contato com a pele, que poderia ter essas mangueiras, e poderia ter também a vestimenta por fora, né? A segunda seria a carapaça, né? Certo. Tá. Eu acho assim que poderia talvez ela ser uma coisa respirável, eu acho, sabe? Uhum. Que você tivesse como se fosse essa ideia da carapaça, de repente você tivesse um segmento de um tecido e ele tivesse sobreposição a um outro tecido que viesse mais embaixo, e entre um e outro ele tivesse como se fosse uma área um tecido furado embaixo, assim, furadinho. Eu não tenho, tipo uma telinha, né? Por exemplo, aqui na minha pochete aqui, ele tem um tecido que ele é furadinho, né? Não sei se dá para ver. Aí poderia ser um tecido desse tipo aqui, que ele ficasse embaixo, assim, entre uma carapaça e outra, né? E aí poderia ver, de repente, em relação à questão do tecido, né? Tem um tecido nos Estados Unidos que chama Corduroy, né? Corduroy. Mas eu acho assim, poderia procurar talvez uma boa loja de tecidos de Natal aqui. Quais seriam opções de tecidos assim? Então, acho que talvez um algodão cru, professor, assim, um algodão que fosse branquinho, assim, eu acho que talvez, porque depois essas vestimentas elas têm que ser lavadas, né? Laváveis, Aí, então tem que pensar nisso também, né? Assim, então, assim, talvez o algodão ele permitisse uma boa, ele poderia ter alguma estrutura que desse alguma coisa em termos mais de rigidez, né? Assim, alguns pontos, aqueles anéis lá que ele mostrou, né? Aparece algumas vestimentas. Então, a perna, então poderia ter alguns, como se fossem círculos em alguns pontos, para deixar ele mais largo assim e permitir a pessoa entrar com facilidade, né? Porque a pessoa poderia vestir uma roupa normal, uma camiseta, um short né? E usar essa roupa normal dentro da vestimenta, né? Facilita a entrada ali também, né? A gente usou essa ideia aí de um tecido parecido com esse da pochete para fazer uma órtese. Então, aí pensando numa órtese para braço ou para perna, a gente usou impressão 3D em cima do tecido. Então, a gente conseguiu imprimir dos dois lados, grudar no tecido, e aí a pessoa pode vestir uma órtese,
ela vai transpirar, não vai reter tanto calor. Era essa a ideia também. E aí dá para a gente acoplar sensores ou atuadores aí também nesse tecido. Tem um participante da missão, que é o Cassiano, que ele vai ter um pouco de dificuldade de participar, porque ele tá participando da campanha política, sabe? Uhum. Mas ele disse que quando for possível participar das missões, ele vai tentar tudo, mas o que é que acontece? Ele é muito especialista nessa parte de mochilas. Uhum. Ele fabrica várias coisas, sabe? Aí uma coisa, aproveitando até nessa ideia que a gente está fazendo, ó, essa órtese e a prótese, o que a gente está imaginando é que ao invés da pessoa carregar uma bateria nas costas, que aí teria esse problema de peso nas costas e aí deixaria com problema na coluna aí, muito rapidamente, a gente está tentando fazer com que a bateria fique do lado das pernas, para diminuir a sobrecarga de peso nas costas. Aí você poderia distribuir mesmo na veste, em lugares ali nas pernas que talvez não sobrecarregasse tanto, principalmente para quem está lá no pico do Cabugi, tendo que abaixar e levantar. Outra coisa que eu estava pensando também em termos de design era talvez assim, se conseguisse fazer o desenho da roupa, a parte de trás desse backpack, uma coisa que eu estava pensando era pegar uma mala, um modelo de uma mala já velha, e abriria, né, assim como se fosse o velcro, né? E o outro fundo ele seria retirado, né? O fundo da mala. Então era ver se a pessoa conseguiria entrar por dentro dessa mala para pular dentro da vestimenta, né? Ou tipo assim, seria talvez o desenho mais alguma coisa assim desse tipo se conseguisse construir como se fosse uma estrutura um quadrado, né? Um retângulo que para ele entrar por dentro desse retângulo para dentro da roupa, Sim. sabe? Esse retângulo ele ficaria meio na posição vertical assim. E aí a pessoa pularia por dentro desse retângulo para dentro da vestimenta. Ali na sala que a gente tem o 0G, tem um outro sistema, esse é mais antigo, mas ele também suspende uma pessoa, só que ele é mais portátil. Daria para fazer esse teste de pendurar a veste nele, e ele tá no chão com rodinhas, dá até para você andar com ele. Ele fica aqui e aí ele tem um carrinho que vai para o chão. Aí daria para fazer esse teste da pessoa entrar pela mala. Eu acho que dá certo, sim. Então vamos pensar, pessoal, assim, em relação à questão da metodologia da missão, né? Que a gente tem a proposta de mais alguns encontros aí, tipo, se a gente conseguisse pensar alguns conteúdos também que essa é uma missão bem diferente, viu, professor, das outras que a gente vinha realizando, eu queria ver a opinião também de Luiz, Guilherme e de Pedro aí, porque essa é uma missão mais específica para pensar a questão da vestimenta. Eu queria ver qual é a sugestão de Luiz e de Pedro, também assim, o que é que vocês imaginam em relação a tudo isso que foi apresentado, algumas coisas que vocês imaginam que vocês poderiam estar contribuindo, pode ser uma contribuição em termos de pesquisa, de fazer uma discussão, porque a gente está em vários locais diferentes, né? A gente não vai estar se encontrando presencialmente, provavelmente, e então alguma coisa tipo uma pesquisa que vocês poderiam fazer na internet para preparar uma apresentação sobre esse tema que a gente está fazendo, né? Como é que vocês acham se vocês precisam de um tempo para pensar sobre isso?
queria escutar vocês. Bom, ligar a câmera. Eu acho que é um tema bem, tipo, pelo menos para mim, é bem fora do que eu tenho de vivência, então eu acho que talvez eu precisasse de um tempo para pensar um pouco o que eu poderia acrescentar, talvez fazer uma pesquisa mais sobre os teagens, essa questão, para realmente ver o que eu posso estar falando, estar apresentando. Eu também não tenho muito conhecimento sobre o assunto, então eu teria que fazer também essa sondear, assim, né, a questão. Isso, imagino como é desafiador, né? O cara vem para uma reunião e a gente tem um desafio desse aí. É bem desafiador. Agora, a coisa que eu estava pensando, Luiz e Pedro também, por exemplo, era essa discussão por exemplo, eu estava falando até a sugestão para Pedro aí, uma vantagem de uma vestimenta aberta e uma vestimenta fechada, poderia ser uma coisa interessante. Aí, tipo, para Luiz, uma coisa que poderia ser interessante, Luiz, eu não sei se teria como descobrir, que seria tipo assim, um levantamento sobre as vestimentas nos habitats análogos, né? Porque eu posso estar passando para você inclusive, por exemplo, a estação lá da Havaí, eles estão fazendo uma missão agora, que é missão Sensorium, né? Inclusive, é uma missão só de mulheres, né? Elas começaram, parece, essa semana, essa missão lá no Havaí. Aí eles estão compartilhando muitos conteúdos, né, do que está acontecendo. Então assim, muitos desses conteúdos estão nas próprias redes sociais, né, dessas experiências aí. A High Seas, eles estão tendo missões, a estação do Havaí. MDRS não, né, que é a estação de Utah. E aí seria tipo olhar, mas no caso da MDRS, no site deles, se você olhar massosite.org, aí vai ter lá um link lá para a página da MDRS. Aí eles têm os relatórios antigos. E aí é possível ver, muitos relatórios têm fotos. Aí é possível ver esses relatórios antigos, alguma coisa sobre... Eu também tenho informações sobre lá, que eu posso estar compartilhando com você também. Colocando alguns vídeos também, né? Aí, por exemplo, se pudesse ser tipo, fazer como se fosse uma discussão sobre isso, sabe? Acho que seria interessante. Pode ser. É realmente interessante. Dar uma abordada em como que é a questão do peagem das outras estações. E também um outro tema seria tipo, um outro tema de pesquisa interessante também é sobre essa vestimenta que está sendo pensada para a missão Artemis, né? Que é a missão liderada aí pela NASA para a Lua, né? Que, como eu apresentei aí, já foi apresentado pela NASA o conceito da vestimenta, né? Então, assim, eu apresentei imagens, tá? Aí eu vou compartilhar essa apresentação aí, mas seria interessante se, por exemplo, a partir das imagens, a partir dos vídeos que estão no YouTube liberados pela própria NASA, se você escrevesse sobre isso, porque se você escrevendo, a gente teria um conteúdo para estar incorporando nos papers, né, nas discussões, entendeu? Então é mais assim um conteúdo, eu acho que a gente precisa de um conteúdo escrito também, mais às vezes até mais escrito do que a apresentação em si. Então seria interessante isso. A gente precisa desse conteúdo, assim no caso de vocês, então ter esse material escrito e aí a gente compartilharia isso em alguns slides, né? Prepararia a questão, alguns, na verdade, poucos slides, assim, se você não, já seria satisfatório, entendeu?
Mas, assim, a gente está indo... Não é uma tarefa fácil isso que a gente está fazendo, assim, é uma área totalmente... se a gente conseguir ter sucesso durante essa semana pensando isso em alguma... realizar esse caminho aí, já é um grande resultado. Porque vocês vejam que, em realidade, é um processo de pesquisa de longo tempo, né? Alguns desses trajes aí estão sendo pesquisados durante muitos anos, porque tem um protótipo, e aí esse protótipo leva tempo para confeccionar. Não é que a gente vai chegar a conclusões, né, durante uma semana de discussão, tá? Então, espera, às vezes tem que esperar, assim, elaborar um projeto de pesquisa para submeter para uma agência e ver se de repente é aprovado para ter um recurso, porque no caso do... Uma coisa também que eu estou pensando agora com vocês também é a questão do custo também, né? Eu acho que para a gente fazer um traje com alguns materiais que estão disponíveis aqui, que a gente consiga comprar aqui numa loja de tecidos, é uma coisa, a gente consegue fazer isso com um custo bem menor. Já se for imaginar um traje para a área espacial no futuro, é bem mais desafiador, porque não é um tecido comum, é um tecido totalmente diferente. Um dos slides eu mostrei que eles utilizam várias camadas para, né, evitar a questão da contaminação, da radiação, principalmente a radiação, que é muito perigosa, né? A radiação cósmica. Então, assim, a gente poderia marcar tipo um dia, então, assim, né, em relação a esses 3 dias aí, ou nesses próximos dias aí que a gente vai estar reunindo, tipo assim, qual seria, poderia estar marcando segunda, quarta e sexta, talvez, para marcar um dia para que vocês pudessem fazer essas apresentações aí, vocês dois. E, professor Edgar, o que é que você acha? Em A termos de ideia já organização. é construir já uma revisão, inclusive para virar uma publicação com esse trabalho. Isso é. A ideia é a Tá, gente já está fazendo uma discussão, coletando essas uhum, referências da internet aí de artigos que possam estar, tá. né? Mas eu acho que Legal. o principal agora assim, porque essas missões virtuais que a gente está realizando, ela tem gerado muito, como eles preparam as apresentações, aí das apresentações e conforme um modelo, eles estavam fazendo apresentações sobre aquelas infraestruturas lá que eu mostrei, né, da Certo. missão virtual. Então, tem muitos conteúdos bons que já estão Uhum, preparados para as apresentações, que é muito rápido para transformar em abstract, sabe, para preparar paper. Mas aí, tá. nesse nosso caso aqui, então, por exemplo, essa pesquisa que o Pedro fizesse, desse estudo comparativo, o Luiz fizesse a questão sobre os habitats análolos, então, de repente, já seriam componentes ou para um trabalho específico ou para um componente de um Sim, trabalho maior, entendeu? tá. Legal. Acho bom. E aí, por exemplo, esse tema que a gente está falando agora, esse tema do Space Suites, ele a gente já apresentou em 2009 e apresentou trabalho sobre isso também em 2020. Então, esses congressos, eles têm todos os anos, né? Então, teria Tá. congresso e revistas também que a gente poderia estar publicando, entendeu? Legal, né? Eu acho bom. Bom, ótimo. Aí, Júlio, com o pessoal da NASA, você tem contato? Pessoal da NASA, porque eles têm muitas unidades, né? Assim, de negócio, né? Mas Uhum. você veja que o professor lá, o professor argentino lá da Universidade de North Dakota, eles conseguiram apoio, né? Eles Sim. conseguiram funding lá da... Tá. Esse trabalho aí de redução da espessura do córtex, tem um pessoal um grupo da NASA aí trabalhando junto nisso. Eles demonstraram aí que houve diminuição da camada do córtex. Aí, não sei se você já tem essa interação com o pessoal, até para Não, não participar da tenho não. revisão. Não? Não tenho não.
esse contato. Tá. Que aí também tem uma que eu encontrei num congresso, que ela ficou... Quando eu expliquei para ela umas coisas que nós temos aqui, ela não podia me dar todos os detalhes, mas ela falou que elas estavam fazendo coisas parecidas utilizando esse sistema de suspensão de peso e sensores vestíveis. E eu tenho trocado e-mail com ela, assim, com uma certa frequência. Aí, se você tiver interesse, eu posso tentar ver se ela tem interesse em participar também nessa parte aí de revisão, para fazer um artigo com Space Suites. Aí você me fala. O tema do Space Suites, ele não vai, a gente não vai esgotar ele nessa missão, porque na verdade é um tema contínuo, não é assim, não é um tema, Sim. é um tema quase permanente. Então a ideia é que tenha outras missões depois, mais aí para frente, voltando a esse tema do Space Suites, tipo aproveitando o que já foi discutido nessa missão aqui, entendeu? E aí vai tendo evoluindo, vai, de repente, por exemplo, até porque não dá tempo, não é viável, assim, em termos de organização do nosso tempo. Tipo assim, tipo, vai pensando nessa questão dos wearables, né? Tipo, pode pensar, Sim. mas não dá para a gente, de repente, incorporar isso agora, de repente, por algum motivo, aí, de repente, na uma missão que vem acontecer mais aí na frente, esse tema estaria sendo incorporado, entendeu? Tá. Ou coisas assim desse tipo. Legal. Então, aí, só ver o dia. Acho que, para mim, de sexta-feira, como eu tinha te falado, das 8, até umas 9h15, 9h30 mais ou menos, a gente tem uma discussão com os alunos aqui, que é a discussão de artigos. Esse daí tem um cronograma para o ano todo. Certo. Aí, depois desse horário, dá para a gente conversar também. E à tarde, na sexta-feira, normalmente tem umas janelas aí. Sexta-feira, para mim, é um bom dia. Pronto. Então, assim, a gente vai manter porque, por exemplo, essas reuniões, elas, por exemplo, existe a questão da ideia das apresentações, mas também elas não são também momentos das apresentações, elas são momentos também criativos também, que às vezes a gente está tendo ideias agora aqui. A gente chegou para a reunião aqui sem uma ideia clara de como é que seria a metodologia dessa reunião, já está pensando da possível organização desses 3, 4 encontros que a gente vai ter aí, e está pensando em outros temas também, né? Então assim, a gente tem a questão da apresentação dos que a gente vai estar fazendo, e vai estar colocando também, tendo ideias também durante esses encontros, né? Certo. Tá. Eu coloquei no chat aí o lift que eu te falei, o link. Aí seria alguma coisa, rascunhei aqui assim, ó. Não sei se dá para ver. Vamos ver. Aí eu coloquei o link aí no chat desse carrinho aqui. Certo. É o que nós temos aqui. Isso daí é o que é usado para transferir uma pessoa de uma cadeira de roda para um leito, por exemplo. Mas daria para fazer esse teste aí. Agora, eu acho assim, professor, que tem um apelo visual muito grande, assim, se a gente, tipo, divulgar, que tivesse com essa vestimenta e botasse ela aí no teste do 0G aí, rapaz, seria um negócio, Sim. assim, fantástico em termos de imagem, né, assim. Com certeza. Isso daí chama muita atenção. Chama muita atenção, assim, porque eu não sei como é que, eu acho que vocês têm um bom apoio de mídia aí, que aí vocês, se chamar, divulgar, prepara um release que está desenvolvendo isso, porque muitas vezes em relação ao Habitat Marte, como ele ainda está no estágio que eu estou trabalhando ele com recursos próprios, né, o projeto do Habitat Marte, a ideia é que isso sirva mais ou menos, a questão do Space Suite aí, ele sirva mais ou menos como se fosse uma isca, né?
uma isca, assim, tipo, é como se estivesse jogando uma isca para captar o interesse de possíveis Aham, investidores, né? De repente um sim. ministério, né? Então, por colocar, olha, a gente desenvolveu isso, mas se a gente Aham, tiver, a gente só pode ir até esse momento aqui, mas se a gente tivesse esse seu apoio, né, certo. a gente poderia fazer muito mais, algo desse tipo, né? Não, com certeza. E aí entra até a parte de energia renovável junto aqui. Eu acho que abre um leque aí de oportunidades. Acho que vale a pena fazer essa divulgação aí. É. E eu acho que todo mundo, assim, o que é uma coisa que eu já estive falando essa semana, já em outras apresentações que eu fiz, eu acho que são duas coisas que chamam atenção, muita atenção para o projeto. É a questão do habitat, né, do design do habitat. Eu estou, inclusive, até com uma modelando aqui com papelão também. É o design do habitat e a questão da vestimenta. São duas coisas. Por exemplo, numa feira de ciências, você coloca uma vestimenta dessa, se ela tiver bonita, assim, todo mundo quer tirar foto, né? Todo mundo quer vestir. Com Astronautas são bem certeza. populares ainda, né? É, cada Chama vez, bastante. cada vez mais Não, populares, né? Eu acho que vale muito a pena, sim. Vamos pensar nisso daí, sim. Vamos fazer. porque, assim, todo mundo que vê Ah, quer tirar foto e sim, acaba sendo um instrumento para divulgar várias pesquisas, né? Assim, é o próprio, no caso do Instituto de Neurociências, não, isso aqui é só uma das pesquisas que nós é, fazemos muito mais e mostra, né? E sim. Não, envolvendo a com graduação certeza. também, o ensino Eu médio. acho que é um bom chamariz aí. E articula aí também com. Tem uma aplicação muito grande, sim, pensando na aplicação social, aí, impacto social e ambiental do desenvolvimento dessas tecnologias. Vamos fazer. Por mim, ok. Pronto, agora só para terminar a reunião, que a gente já está numa hora e meia aí de reunião aí, eu não imaginava que fosse render tanto esse assunto. É só para a gente, em relação, a gente poderia marcar os próximos encontros, tá? A gente poderia marcar segunda, quarta e sexta e talvez manter essa reunião nesse horário de 9 horas, saber se é conveniente, ou se vocês querem marcar mais cedo, se a gente pode marcar às 8 horas. No caso, e também, no caso da sexta-feira, o professor não pode. A gente poderia deixar marcado de 9h15, professor, na sexta-feira. Para mim, de sexta-feira depois das 9h15 dá. É o melhor dia para mim. Ou 9h30, né? Sexta-feira eu poderia marcar 9h30. Isso, 9h30. E, no caso, aí poderia marcar segunda-feira, quarta-feira, né? No caso, a gente poderia marcar, seria possível a gente marcar 8 horas. Vocês acham que é um horário melhor, 8 horas, do que as 9, para não ficar a manhã toda? Assim, para aproveitar melhor o dia? O que é que vocês acham? Que Bom, horas? Desculpa, eu não ouvi. Vocês acham que é melhor 8 horas ou 9 horas na segunda e quarta? Por mim, pode ser qualquer um dos dois. particularmente para mim, às 8 seria um pouco melhor. Então a gente pode deixar, no caso, na segunda e quarta. Eu acho boa sugestão a gente marcar às 8 horas, então, tá? Porque aí depois dá para aproveitar o dia com outras atividades aí. E aí eu ia dar a sugestão é o seguinte: professor Edgar, você quer marcar. Normalmente a gente faz como se tivesse nessas reuniões, a gente tivesse uma parte de apresentação e uma parte de discussão, sabe? Aí a gente poderia dar a sugestão seguinte: para ter tempo, Luiz e Pedro, eles terem um tempo para pesquisar, eu ia propor que eles fizessem a apresentação deles sobre esses dois temas que a gente colocou e, tipo, para quarta-feira, eu posso estar fazendo uma apresentação na segunda sobre algum elemento complementar que eu tenha pensado daqui para lá. E aí, na sexta-feira, professor, a gente poderia marcar
a sua apresentação para sexta-feira, que você talvez tivesse várias ideias aí a partir da reunião de segunda e quarta e talvez mais alguma coisa. O que é que você acha? Tá, para mim pode ser. Deixa eu só ver se não mudarem meu voo na semana que vem, por causa do Covid, que já mudaram um monte de vezes. Se eles não mudarem a passagem, semana que vem, na sexta-feira, eu não estou. Mas se eles mudarem, a gente não sabe ainda. Aí, para mim, ok. Deixa eu ver aqui no calendário. A gente pode marcar para o sábado também, ao invés da sexta-feira, marcar para o sábado também. Eu preferiria no sábado também, se desse. Ao invés da sexta-feira, ser no sábado, né? Aham. Tá. Então, esse final de semana que vem, essa semana que vem, eu estou nesse negócio de voa, não voa, então para mim está meio incerto. Tá. Mas na outra semana estaria bem, tá, com certeza está livre. Na sexta e no sábado, na semana do dia 21. Na semana que vem já está nesse viaja, não viaja. Agora, na segunda e quarta semana que vem, 9 e 11, às 8 horas eu consigo participar. Então, a gente poderia talvez trocar a sua apresentação, ao invés de ser na sexta-feira, se fosse na quarta, e eu colocasse a apresentação dos meninos para sexta-feira, no caso, às 8 horas, ou no sábado, às 9 horas. Certo. Aí você poderia ficar na quarta-feira, porque na quarta-feira não está tendo essa sombra de dúvida aí. Tá. Aí botar aqui, professor Edgar Mori aqui. Professor Edgar Mori, e bota ou na sexta ou no sábado a apresentação de Luiz Guilherme e de Pedro. O que é que vocês acham? Tá bom. Tá ótimo. Para mim tá bom também. Ok. No caso de Luiz e Pedro, vocês preferem sexta ou sábado? Eu prefiro sábado, mas também posso na sexta. Eu também, para mim, o dia independe. Eu posso nos 2 dias. Então vamos fazer o seguinte, vou deixar na sexta-feira, então, 9 horas, tá? Aí, se de repente o professor Edgar não tiver viajado, ele participa dessa reunião. Se ele precisar faltar, não tem problema. Tá? E aí a gente está marcado nosso encontro na segunda-feira, 8 horas. E aí a gente vai mantendo contato naquele grupo lá, do WhatsApp. Eu vou compartilhar. Teve a apresentação do professor Edgar, eu compartilhei essa discussão agora que a gente está tendo, eu estou terminando de gravar também. E parece que deu um problema a gravação uma das apresentações que eu fiz, deu problema aí, mas eu vou ver se eu gravo de novo ela aí. Ok. Tá bom? Tá joia. E então, pessoal, aí um desafio tecnológico bem interessante aí para a gente. Eu acho que é bem válida essa discussão, né? Espero que vocês gostem, Luiz e Pedro aí, que é bem diferente do formato da outra, né? Mas eu vou compartilhar esses PowerPoints aí para vocês terem essas ideias aí. Na verdade, uma coisa importante comentar é que não tem ninguém no Brasil discutindo isso, tá? Então, assim, não é uma discussão, vou ver em tal universidade quem que está discutindo isso. Não tem. Hoje, dia 6 de novembro de 2020, o único lugar que está sendo discutido isso no Brasil é aqui, nessa reunião. Então, um tema bem interessante, inovador, né? E aí a gente, de repente, publicar, ter o nome de todo mundo aí num paper aí sobre isso, é uma coisa muito valiosa, tá certo? Com certeza. Vamos lá. Vamos desbravar isso aí. Legal. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Bom dia aí para vocês aí, viu? Tudo de bom. Bom dia, Luiz Pedro. Tchau. Prazer. Bom dia, pessoal. Tchau.